Vamos falar a verdade? Falar de mundo espiritual. Quando nós entramos na página do YouTube, nós vemos inúmeros, centenas, milhares de vídeos que abordam basicamente o mesmo assunto. Talvez divide públicos. Uma parte não quer tocar num assunto. Não, melhor não tocar. É melhor não falar nisso. Porque se dependendo tocando, e se for muito profundo, pode gerar algum tipo de retaliação no mundo espiritual. Mas já tem outra parte que já é destemida, ousada. O famoso aventureiro. Aquele que de qualquer maneira ele quer entender. Ele quer viver o mundo espiritual de porta dentro. Não apenas pela sensação, num determinado culto onde se sente a presença. Não, ele quer de fato entender, ele quer ver, ele quer ter a compreensão plena do famoso funcionamento do mundo espiritual. A grande verdade é que o mundo espiritual ele é destemido. O mundo espiritual ele é complexo, porque não tem como você definir o mundo espiritual. Primeiro porque ele é invisível. Nós aqui, como meros seres humanos, meros terráqueos, que no determinado tempo nós vamos findar a nossa jornada aqui nessa terra, nós apenas um ou outro tem uma certa sensibilidade, que na verdade eu acredito que todos possuem sensibilidade. Alguns mais aguçados, outros não tanto. Mas talvez esse que não seja tão aguçado é porque não quer tocar num assunto, ou melhor, não quer nem saber da existência desse mundo espiritual. Mas a grande verdade, aquilo que não é com o intuito de trazer apavoramento e medo, mas a grande verdade é que ele existe. Ele de fato é real. E ele é atuante. E atuante de uma maneira direta em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Ele constantemente trabalha, constantemente se movimenta. E aí talvez aqueles que não querem saber a existência desse mundo espiritual acredita que ele talvez seja um plano invasivo. Ou os que habitam não pedem licença, simplesmente entram. Como se eles tivessem permissão de atuação. Como se não tivesse a necessidade de gerar uma permissão. A famosa porta. Lembra quando Jesus fala lá no livro de Apocalipse, eis que estou à porta aí, bato. Ou seja, eu preciso ter a oportunidade para que eu possa entrar. Opa! Então já começa a entender que esse mundo invisível, querendo ou não, independente dos públicos, os ousados e aventureiros ou os amedrontados, querendo ou não, eles precisam dar a oportunidade e a legalidade para que haja o quê? Uma influência desse mundo espiritual. Por exemplo, quando você vê em Gênesis, já no iniciozinho, e o Espírito pairava, significa o quê? De uma maneira bem clara e simples, que há sim um ambiente espiritual aonde está em paralelo com o mundo físico e pairava sobre as águas. Não vou entrar num detalhe muito profundo, mas você consegue entender que há um paralelo. Querendo ou não, existe a espiritualidade que está em paralelo com esse mundo físico. Agora, o mundo físico e o mundo espiritual, eles não estão totalmente separados. Eles estão paralelos, mas de uma certa maneira conectados. E o mais engraçado é que, independente de quem quer ou não quer, acaba acessando esse mundo espiritual. Talvez as defesas na internet sejam aquelas fórmulas de como se acessa. De fato, outras denominações, ou melhor dizendo, outras religiões, elas têm alguns rituais para invocações de seres que habitam esse mundo espiritual. E eu falo com todo o respeito do mundo, porque é uma forma de acesso a esse mundo espiritual. Então nós conseguimos entender que para que o mundo espiritual de fato possa se movimentar, ele precisa de que um protagonista entre em ação. Ou seja, precisa da ação para que haja uma reação. Talvez você está assistindo o vídeo falando assim, Igor, mas eu não tenho pretensão nenhuma de me movimentar e de acessar esse mundo espiritual, porque eu faço parte da banda que tem medo. Pois é, mas felizmente ou infelizmente, de maneira ingênua,
você acaba fazendo esse acesso. E você vai perceber que as ferramentas estão todas com você. Mesmo que você nem perceba que tenha. Mas você gera portas. Você dá acesso a esse mundo espiritual. Então, para você compreender, para começar a ficar um pouco claro, porque até o momento eu estou falando de acesso. Talvez você queria fugir, mas agora você já está começando a entender que você, através de você, exclusivamente você, é que dá legalidade e abertura para que esse mundo espiritual ele venha se conectar. Ele venha, melhor dizendo, a conexão, mas a intervenção. Acontece a intervenção. Ou seja, ele tem formas de adentrar e de atuar, mas não é de uma outra fórmula. Respeitando as pessoas que trabalham de outra maneira, talvez você fale, eu sou evangélico, eu estou na igreja, mas você também provoca o mundo espiritual e é isso que eu quero nessa noite trazer esse esclarecimento. Trazer algo que talvez não estava sendo percebido, mas a partir de hoje você vai começar a perceber, você vai começar a tomar certos cuidados, porque você vai entender que você alimenta tanto de um lado quanto de outro. Eu falo do lado bom e do lado ruim, dependendo do que sai de você. Nós vamos esclarecer isso. Mas o primeiro entendimento e a compreensão que você precisa é, em primeiro lugar, existe o Espírito de Deus, que é o reino dos céus. Então está o trono, Deus, serafins, querubins, anjos ministradores, os 24 anciãos, toda a composição do reino dos céus. E do outro lado você tem o espírito das trevas, o espírito do Satanás, do capeta, do chifrudo, seja lá o que você, coisa ruim, né? O que não presta. E aí Paulo elenca, ele coloca que a composição e a divisão é principados, potestades e hostes do mal. Essa composição, mais para frente, nós vamos detalhar de uma maneira um pouco mais rica, mais calma, mais tranquila, mas nós vamos mergulhar muito sobre esse tema de espiritualidade e mundo espiritual. Então eu falei do reino dos céus, e falei do império das trevas. Mas existe o nosso império, o espírito do homem, aquele que habita nesse mundo físico, que é perceptível através dos nossos sentidos, visão, olfato, audição, tudo que compõe um homem. Alguns, como eu falei no início, alguns até são seletos e têm a sua sensibilidade um pouco mais aguçada, que consegue entender ou sentir que há uma comunicação com o mundo espiritual. Talvez numa casa, numa determinada casa, você vai visitar um amigo ou uma amiga, ou você vai fazer uma determinada oração, e quando você entra naquele ambiente, você já começa a sentir um peso, você já começa a sentir algo dificultoso, uma certa opressão. Pode ter certeza que tem espíritos que habitam, demônios que habitam naquele ambiente, e aí eles não são intrusos de qualquer maneira. Eles estão ali porque alguém deu portas, alguém deu legalidade para que eles fizessem acesso. É óbvio que eu não vou agora mergulhar de maneira afinca falando sobre a questão do pecado, mas o pecado é óbvio que é uma das portas principais, ou a porta principal de legalidade de acesso desses espíritos malignos. Na verdade é o pecado, né? E aí o espírito do homem. Só que o espírito do homem, ele precisa ser regido. E aí você que vai escolher. Basicamente você decide. Então você está aqui, você está na tua casa, você está tranquilo levando a sua vida, você está no seu ambiente de trabalho, você está na sua faculdade, você está na sua escola, seja lá onde você for. E aí você acha que independente do lugar que você esteja, você não está fazendo acesso ao mundo espiritual, mas é óbvio que você está fazendo acesso ao mundo espiritual. Eu acabei de mostrar para você, de uma certa forma, que existe o reino dos céus, o império das trevas e aonde nós habitamos. Olha que interessante. Aquilo que nós vamos invocar, aquilo que nós vamos atrair para a nossa vida, automaticamente vai depender exclusivamente de nós mesmos. Daquilo que nós verdadeiramente carregamos dentro de nós. Vamos lá? Se eu falo do império, se eu falo do reino dos céus, automaticamente eu me refiro a você atrair a presença de Deus mediante a oração, leitura intensa da palavra, meditação,
prática da palavra, prática do que está sendo escrito, do que está escrito, daquilo que está sendo ensinado pelo próprio Deus. E aí você tem uma prática do jejum, você busca intensamente. Por isso que eu falei, o espírito do homem, porque o espírito de Deus se comunica com o espírito do homem, o espírito das trevas se comunica com o espírito do homem. Então tudo está ligado através da espiritualidade. Então se eu quero que eu tenho uma conexão, uma intimidade, uma relação direta com o meu Senhor, então eu preciso de fato levar uma vida o quê? Consagrada, santificada, uma vida dedicada à espiritualidade para atrair a vontade de Deus. Então a presença do Senhor, ela está constantemente ao meu lado, no meu interior. Por isso que Paulo fala na carta aos Efésios o quê? Não se embriagueis pelo vinho, mas se enchei, transbordai do Espírito Santo, porque é a única forma que você consegue alcançar o quê? A transformação. O convencimento das péssimas, ruins e horrorosas práticas, elas são convencidas através do Espírito, e quando você dá acesso para que ele possa verdadeiramente habitar, abrindo o seu coração de maneira genuína e verdadeira, ele entra e ele começa a trabalhar no seu interior. Tanto que a proposta do Evangelho, basicamente, não é um estereótipo, não é uma demonstração de poder dentro de um culto, mas é uma transformação, uma renovação, como diz em Romanos capítulo 12, é uma renovação de mente para que entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em relação às nossas vidas. Então, você busca intencionalmente para que teu espírito esteja forte e cada vez mais sensível ao eterno. Opa, então essa prática, essa rotina, esse hábito, esse desejo no coração de ter Deus com você, faz com que você tenha acesso ao mundo espiritual e que você busque as coisas do reino. O que Jesus nos ensina? Buscai primeiro o quê? O reino dos céus. E as demais coisas? Tudo que pertence à terra, tudo que pode ser acrescido, inclusive até coisas oriundas de Deus, automaticamente será acrescido na nossa vida. Mas o intuito, a intenção e o objetivo inicial qual é? É buscar o reino dos céus, e as demais coisas, elas serão o quê? Automaticamente acrescentadas. Agora, quando você vai levando uma vida de santidade, de consagração, você vai levando uma vida aonde você, de fato, quer ter uma conexão com Deus, que é através da fé, por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele fala, porque vivemos por fé. A fé é aquilo que você não consegue entender o amanhã, mas você sabe que algo vai acontecer. A minha circunstância hoje está de um jeito. Talvez desértica, desastrosa. Ok. Muitos estão afligidos. Muitos estão enlutados. Muitos estão enfrentando uma vida dificultosa. Mas tudo que o império das trevas quer é uma oportunidade para que ele possa intervir. É por isso que a Bíblia fala o quê? Que os anjos estão o quê? Ao nosso redor. E os demônios? Eles estão em volta, mas com qual intuito? Qual o objetivo? Qual a sede deles? É obstinado para quê? Para que tenha uma oportunidade de entrar. É isso que eles querem. Está entendendo como é que você constantemente vive num ambiente de batalha sem perceber? Óbvio que você busca uma vida de santidade. Glória a Deus por isso. Você busca uma vida de santidade. Mas ficar vigilante, vigiar e orar é imprescindível. Por quê? Porque numa primeira oportunidade ele vai encontrar uma porta, uma legalidade. Talvez você vá falar assim, Igor, mas eu levo minha vida da maneira mais pacata, equilibrada. Eu vou da casa para a igreja, da igreja para a casa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, cuido da esposa, dos filhos, não bebo álcool, não fumo. Nós temos o hábito de olhar de uma maneira macro, mas nós não nos preocupamos do micro. O que seria o micro?
Eu estou me referindo que você faz acesso ao mundo espiritual através da tua espiritualidade e da tua busca, aonde você quer estar cheio do Espírito Santo. A tua mente está renovada, então você já não pensa mais como você pensava quando você era mundano, mas agora você pensa com uma mente de Cristo. Porque no mundo você sempre vai ter aflição. Mas Jesus deixou explicado o quê? Eu vim, passei por todas as necessidades e dificuldades e eu venci o mundo. Mas o segredo do sucesso, para que você mantenha essa conexão, eu estou falando por enquanto só do reino dos céus, para que se mantenha essa conexão direta com o eterno, é necessário ter o quê? O bom ânimo. É importante você ter o bom ânimo. E tem um caso na Bíblia que eu vou trazer para vocês, que é exatamente o exemplo clássico de quem é espiritual e ligado no reino dos céus, que faz questão de ter uma conexão e acessar ao mundo espiritual e provocar, e de um outro que não tem nenhuma conexão. Pelo contrário, ele é apenas uma pessoa carnal e terrena. Agora, talvez você vai perguntar, Igor, mas finalmente, se eu levo uma vida normal, tranquila, equilibrada, como que eu posso, talvez, fazer o acesso do império das trevas e se tornar de uma maneira tão direta que venha intervir com tanta violência? É muito simples. Quando o nosso coração ele está fechado para um poder transformatório, porque infelizmente tem pessoas que às vezes ora, busca, mas o coração está fechado. O coração está fechado. Eu amo a história de Davi, porque Davi é segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus significa quebrantamento. O que é quebrantamento? Cair, Senhor, eu errei, não é culpa de ninguém, o erro é exclusivamente meu. Automaticamente, tem uma coisa na batalha espiritual que a gente defende, isso eu vou falar mais lá na frente, que é a confissão e o arrependimento. Errei, imediatamente a porta foi aberta. Então foi dado a legalidade para que o inimigo entre. Mas o que Davi automaticamente ele já errei, confesso, me arrependo, renuncio, eu abandono. De fato, eu gerei o arrependimento na minha alma e no meu coração. Isso me encanta muito. Agora, quando você leva a sua vida no seu dia a dia, buscando os seus afazeres, os seus problemas, a sua vida normal e costumeira, você tem que tomar muito cuidado com o que é gerado no teu coração em questão de sentimento e emoção. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Vamos lá? O mundo espiritual ele está constantemente atuante, trabalhando. Ela está querendo oportunidade de intervenção. Ela quer intervir, ela quer ter, de uma certa forma, ele quer ter acesso. Então você tem vigiado e tem buscado, então a tua conexão está com Deus. Mas o dia que você passa a mudar a sua conduta, as suas palavras já não são mais as mesmas palavras. Você já começa a olhar para o cenário da sua vida e começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a duvidar do poder de Deus. Você começa a dizer que talvez Deus esqueceu ou Deus já não está mais olhando por você e pela sua casa. Já não quer mais ter a compreensão de que esse processo desértico faz parte de um ensino, de uma escola, aonde ele vai liberar algo poderoso para a sua vida, porque já está preparado no mundo espiritual, mas é necessário que você aprenda, é necessário que você tenha uma desenvoltura, mas a sua impaciência faz com que você automaticamente comece a murmurar e a reclamar. E essas emoções que são alimentadas, essas amarguras que estão dentro do teu coração, que brotaram na tua mente, você permitiu que esses pensamentos intrusos começassem a ter um domínio sobre a sua vida e principalmente sobre a sua língua. A partir desse momento, tudo aquilo que você fala com os teus lábios e você pronuncia, de fato, é uma porta que você abre para que o mundo espiritual, o império das trevas, ele venha intervir e ele começa a fazer uma morada, ele começa a habitar. Os anjos estão ao redor. Mediante a porta de legalidade, essas brechas são abertas. Então, o outro lado já começa a entrar. E ele entra, mas ele entra para fazer a famosa arruaça. Ele entra para poder causar danos desastrosos. Ele entra para causar perdas absurdas.
E quando ele vai entrando, quando ele entra, ele vai cada vez mais se estabelecendo, porque a tendência dele é que começasse com um pequeno pensamento, uma pequena dúvida, mas que foi tomando uma proporção muito além daquilo que você imaginaria. Um outro caso que me encanta é Bartimeu, cego, lá no caminho, sentado, mendigando, e aí ele sabe que Jesus está no negócio. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu vejo em Bartimeu? Deficiente só por fora, porque internamente um leão, eternamente focado, obstinado, um oportunista, aquele que não dá brecha para que nada venha interferir. É óbvio que a multidão que fala, para de falar, cala a boca, imediatamente está querendo dizer o que para ele? Está sendo um instrumento para tentar paralisar. Fala, não, desiste. Desiste porque você já está fracassado. A vida se encarregou de te colocar num fracasso. Daqui para frente é só abismo. Mas ele não aceita. Então a condição dele só está externa, mas interna ele é convicto de que a vida dele vai mudar. E às vezes essa legalidade do império das trevas, ela está acontecendo por quê? Porque você é perfeito por fora, Deus te concedeu bênçãos e livramentos, mas por dentro você está adoecido. Então você tem vista por fora, mas você está cego por dentro, amargurado, fechado, bloqueado, coração travado. E é essa zona de perigo, é esse despertamento que eu basicamente quis trazer nesse vídeo. Com qual intuito? Cuidado com as suas definições formadas pelas suas ideias e pensamentos. Tenha muito cuidado com aquilo que você tem construído na sua mentalidade. Cuidado. Tudo que o inimigo gosta é de um campo minado na nossa mentalidade, onde ele constrói pensamentos que são totalmente descabidos e contrários àquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso que hoje você vê tantas pessoas em depressão, com síndrome do pânico, longe de mim querer debater ciência, até porque não é minha profissão. Mas eu não posso descartar exatamente viver uma vida cotidiana e rotineira, mas por todos os dias dando total legalidade para que o inimigo venha intervir na minha casa e na minha vida. Palavras malditas que são lançadas, pessoas amarguradas de alma, pessoas que talvez por uma desavença ou uma discussão saem brigadas da onde elas estão, e ali também é uma porta de ilegalidade, porque sai falando e criticando e já sai com o coração bloqueado, com uma possibilidade de perdão. Tudo isso parece que é imperceptível. E é isso que eu quero despertar em você. Talvez você está convicto de que você leva uma vida natural, terrena. Todos olham para você e percebem, vai ali um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas eu quero despertar pelo que você tem dentro de você. Talvez você está vivendo uma guerra intensa dentro da tua casa, uma batalha muito grande, travada, está no ápice. E aí você está tentando buscar brechas em coisas absurdas, sendo extremamente acusatórios nas pessoas que estão ao seu redor, como se todo mundo fosse culpado por aquela intervenção maligna, mas quando na verdade nós somos os próprios autores, nós somos os próprios provocadores dessa influência, através de um sentimento, através de palavras, através de xingamentos. Não bebo, não fumo, não vou para balada, ok, óbvio, ótimo. Isso é apenas uma obrigação de quem é cristão, de quem defende a fé e professa o cristianismo. Glória a Deus por isso. Mas é tempo de uma reflexão interna de quem você verdadeiramente é na presença do Senhor, aonde tem que se rasgar o coração e falar: em que eu estou dando legalidade para que o inimigo entre? É racional isso. É razoável para quem verdadeiramente quer viver o sobrenatural de Deus. Eu fico 3, 4 horas dentro de um quarto orando, eu até sinto os arrepios, eu até me emociono na presença do Senhor, mas de fato eu não consigo abrir o meu coração para que eu possa ser tratado. E aí de fato eu deito, eu durmo, e no dia seguinte eu acordo com uma tristeza profunda,
algo que seja inigualável, algo que seja indescritível, mas tudo que eu queria era buscar uma solução para esse problema. E talvez eu estou aqui nessa noite para declarar para você, faça uma reflexão interna. Compreenda que esse mundo espiritual, ele de fato existe, de que fato ele é real. E por ele ser real, ele se torna algo extremamente perigoso. Perigoso para quem quer viver os sonhos de Deus. E viver os sonhos de Deus, de fato, tem que estar com o coração muito aberto e livre. Para nível de obediência. A obediência não é simplesmente colocar na cabeça de que vai ser obediente. A obediência é algo muito natural, emocionalmente falando. Muito natural, sentimentalmente falando. Então, talvez, eu quero deixar aqui um questionamento e uma reflexão e finalizo esse vídeo. Você faz acesso todos os dias ao mundo espiritual. Mas de qual lado você acessa? Quer ver um exemplo? Algo que talvez vai te intrigar. Você está num momento de oração e intimidade com o Senhor. E aí, de fato, você está lutando para ser uma pessoa espiritualizada. Uma pessoa que seja conectada com Deus. Muito bacana, muito bom. Mas, de fato, você tem algo no teu coração que você ainda não resolveu. E aí você fica no seu momento do seu quarto de guerra. Mas naquele momento você quer fazer de tudo para invocar a presença de Deus, mas o teu coração quer uma vingança. O teu coração quer uma justiça. O teu coração quer que não seja resolvido da maneira amorosa de Deus, mas que seja resolvido de uma maneira abrupta, agressiva, ao ponto de você olhar e falar, eu falei que você merecia receber isso? E aí eu faço uma pergunta para todos que assistem esse vídeo. Esse momento de oração, o teu espírito está se conectando em qual lado do mundo espiritual? De fato, quem está colhendo essas suas orações? Porque isso é muito perigoso. Talvez você conheça, vamos trazer um vídeo falando sobre a oração contrária. A oração contrária, que nós olhamos para os nossos irmãos lá do outro lado, lá, que nos intitulamos como as pessoas maldosas, mas na verdade, às vezes a maldade está dentro de nós, porque somos vingativos e queremos que a justiça de Deus venha de uma maneira bem violenta, aquela espada flamejante que venha de fato entrar na casa do irmão. E aí nós passamos pela porta com o ar de que nós precisamos preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Aquele jargão que está, sabe, no Salmo, e aí nós queremos viver aquilo, mas não num nível de compartilhamento, mas num nível de que aquilo seja uma justificativa do Senhor, para que você seja mostrando que você, de fato, é uma pessoa seleta, escolhida e selecionada. Então, que você venha compreender, e eu falei que eu queria trazer um exemplo, eu vou trazer até dois, para vocês verem como é que o mundo espiritual, de fato, eles têm uma intervenção, e quanto mais você mergulha, mais você recebe. Nós temos em Atos, capítulo 9, versículo 10 até o 12, aquele homem que aparece chamando Paulo para que passe a Macedônia. Conexão do mundo espiritual. Através da vida espiritual de Paulo, a espiritualidade tão intensa, o espírito tão elevado, fez com que a conexão não tivesse nenhum tipo de interrupção. Nós temos, por exemplo, porque para mim é o principal, Eliseu e Geazi. Lembra? Quando a Síria declarou guerra contra o povo de Israel, e aí o discípulo de Eliseu, Geazi, que depois ele acaba recebendo uma lepra por causa da tomada de decisão errada, porque o coração dele já era corrupto, não era um coração voltado para Deus, coisa que Elias percebeu em Eliseu, uma vontade de receber a porção dobrada e um coração verdadeiro na presença. Não aprisionado nas coisas da terra, mas aprisionado nas coisas do céu, querendo viver de fato o mundo espiritual, e de fato ele recebeu a porção dobrada e fez milagres em dobro. Mas Geazi já não tinha a mesma visão e nível de espiritualidade de Eliseu. E aí, quando ele acorda, que ele olha, ele observa, ele entra em pânico, porque ele consegue ver só exatamente a parte física, terrena. Então, ele estava preso nas coisas da terra. E aí Eliseu faz uma oração, por conta do Espírito, o acesso. Ele pede ao Senhor,
permita que ele contemple como que está funcionando o mundo espiritual. E aí quando ele percebe, ele vê cavaleiros, ele vê cavalos, ele vê carros de fogo, enfim, ele vê uma visão espetacular, uma visão fenomenal. Aquilo que habitualmente Eliseu, já no nível da sua espiritualidade, o acesso que ele tinha com muita facilidade, talvez era constante as visões e os recados, a comunicação. Isaías, por exemplo, ele era direto, várias e várias revelações poderosíssimas, algo que há 700 anos antes de Cristo talvez fosse dificílimo de compreender. Hoje é fácil porque Jesus já veio, João Batista já veio, mas naquele tempo só tendo uma inteligência muito grande, mas uma espiritualidade, uma conexão muito, muito diferenciada. E Geazi, infelizmente, não conseguiu ver, mas por uma fração de segundos, minutos, sei lá, acho que segundos, o Senhor concedeu a ele essa visão espiritual, ele ficou maravilhado, e aí verdadeiramente ele pôde contemplar o mundo espiritual. Isso aqui é fantástico, ele contemplou o mundo espiritual. Então assim, para finalizar, está nas suas mãos, você escolhe, você decide. A partir de hoje, aquilo que você pronuncia, quem você é por dentro, é o que de fato você vai viver no mundo espiritual. Se você aprender a profetizar, o Senhor estará contigo. Se você aprender a declarar que o Senhor é Deus, declarar que tudo na sua vida vai ser transformado, que tudo é apenas um momento, pelo bom ânimo, pela disposição que você carrega, verdadeiramente você vai viver maravilhas da parte de Deus. Mas se permitir que a angústia, a amargura, o negativismo faça parte do teu dia a dia, infelizmente você vai continuar sendo acessado por espíritos malignos que com muita facilidade, dentro de uma hierarquia que nós falaremos mais na frente, acompanhe os próximos vídeos, você vai perceber que todos eles são atuantes, extremamente organizados, e quando eles possuem uma oportunidade, uma possibilidade de adentrar, não tem como, quer dizer, tem, depois se torna extremamente mais complexo e difícil. Então que neste vídeo, que estou gravando à noite, pode ser de dia ou à tarde, não importa o momento, que você tenha consciência de quem você é por dentro, porque as suas palavras, comportamentos e atitudes, de fato, definem quem você é na sua vida espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.